tudo bem com vocês? Hoje nós resolvemos nos unir aqui para pensar em algumas propostas de aprendizagem para trazer para vocês. Já que metodologias ativas têm se tornado um assunto tão presente na vida do professor, do educador, nós fizemos aí uma sequência de estudos e aí nós queremos passar para vocês um pouquinho do que a gente tem conversado, do que a gente tem estudado para explanar com vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Vamos conhecer então um pouquinho dos processos e as diferenças principais entre a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa? Então, nessa formação, nós vamos falar das diferenças entre a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Pesquisadores do mundo inteiro vêm estudando, e testando diferentes metodologias de ensino para compreender como a criança aprende, qual é o modelo mais eficiente para a criança aprender, E o modelo passivo de educação, que é aquele baseado na leitura, escrita e escuta, ele vem sendo muito questionado, Na aprendizagem passiva, basicamente o aluno ele é copista, ele tem aquela lousa cheia, o aluno tem que copiar 2, 3 lousas no dia. O professor ele acaba sendo extremamente conteudista, é baseado na decoreba, principalmente os métodos avaliativos, na memorização do conteúdo. As aulas são simplesmente expositivas, aulas expositivas dialogadas, são monótonas e o aluno ele é um mero ouvinte. E aí, pensando em tudo isso, tem o Gabriel Pensador, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um cantor e um poeta, e ele escreveu uma música que fala assim: estudo errado, é o título da música. E em um trecho da música fala assim: quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Então, a aprendizagem passiva, ela é exatamente isso. É o decorar para fazer uma prova e ter uma nota. Bom, aí nós entendemos agora um pouco de como foi a aprendizagem passiva até então. E aí surge a pergunta: como foi que surgiu essa questão de mudar o ensino para uma aprendizagem ativa? Edgar Dali, no começo do século XX, ele fez uma pesquisa e vários estudos analisando como que uma criança, como uma pessoa aprende. E aí ele criou esse cone, onde a base é a qualidade do aprendizado e o topo é onde se abstrai menos do que está sendo ensinado. Só que não localizaram os registros desse estudo, apenas o cone e alguns papéis com essa informação. Então, o que acontece? Mais para frente, mais para o final do século XX, o William Glasser, ele resolve pegar esse cone e fazer de fato um estudo. E aí sim, ele começou a fazer pesquisas, estudos, e aí ele criou a pirâmide. E nessa pirâmide, as informações da pirâmide são as mesmas do cone. O que muda é o formato, saiu de um cone para uma pirâmide. O que se questiona até hoje é a questão da porcentagem desses estudos, só 90% aprende quando ensinamos os outros? Será que essa porcentagem é correta? Mas eu acho que isso não tem tanta importância para nós quando a gente começa a pensar no que está na pirâmide. Quando a base me mostra que explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar, faz com que de fato eu aprenda. Eu mesma sou um exemplo disso. Para que eu possa entender, compreender e até mesmo assimilar o que eu estou querendo ensinar, como está acontecendo aqui agora, eu precisei fazer registros, eu fiz anotações, eu fiz um mapa, eu rascunhei para que eu pudesse entender, e isso foi melhor compreendido por mim. E aí eles mostram que a atividade passiva, no caso da aprendizagem, o ler, o escutar, ver e ouvir é uma coisa que não tem tanto significado. E aí sim, a partir daí, vem a aprendizagem ativa. Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito do processo da aprendizagem ativa, onde o professor ele deixa de ser o detentor do saber e ele passa a ser um mediador, um apoio para o aluno se autodesenvolver.
E nesse processo da aprendizagem ativa, o aluno ele passa a comentar muito mais a respeito dos conteúdos, a compartilhar aquela base que ele já sabe, a investigar, né? Então o aluno ele vai ser motivado a investigar sobre o assunto, ele passa a produzir conteúdo através das mídias sociais, né? Ao processo de gamificação, ele contextualiza o conhecimento. E o cérebro, né, ele passa a ter as suas funções executivas. Mais elaboradas, né? Mais elaboradas. Ele assimila mais através disso. Ok. Isso mesmo. E aí ainda tem a questão, né, que a gente estava comentando sobre a chegada da tecnologia, né? Ah, sim. Que isso interferiu muito mais hoje. O aluno, quando ele tá, e a gente vê, principalmente agora na época da pandemia, o aluno ele tá com o celular, ele tá no computador, o professor fala alguma coisa, ele já chega lá e já, ô professor, peraí, eu tô pesquisando aqui e eu vi que tal informação não procede, ou tal informação traz mais informações sobre isso. E acontece isso, né, com o uso da tecnologia. E aí sim a gente tem que pensar como tudo isso pode contribuir nas nossas aulas, né? E principalmente, né, todas essas habilidades juntas, elas vão demandar muito mais estruturas cerebrais dos alunos e nós vamos torná-los cada vez mais aptos a encarar os desafios da vida, né, deixá-los devidamente preparados para a vida, como protagonistas do seu próprio projeto de vida. Bom, pensando nisso, a gente fala, a aprendizagem ativa é uma coisa muito contemporânea. Mas quando a gente vai lá nos nossos estudos e aí a gente se depara com uma frase de Jean Piaget, que é um referencial para nós da educação muito, muito forte, né? E ele traz em uma das suas falas a seguinte frase que eu trouxe aí para vocês: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, o que a gente quer deixar aqui para vocês é isso. Despertem nos seus alunos a curiosidade, instiga-os a pesquisar mais as coisas, a fazer registros de uma forma mais autônoma daquilo que está sendo aprendido. Se desprendam um pouco do conteúdo e venham um pouco mais para a contextualização na realidade de cada aluno, para que eles possam, de fato, se tornar mais autônomos, mais questionadores e tenham habilidade para seguir aí na vida como pessoas capazes de interagir com todas as questões que forem propostas a eles. Então, nossa ideia hoje nessa formação foi trazer um pouquinho a respeito, né, da aprendizagem passiva e a diferença para a aprendizagem ativa. Nas nossas próximas formações, nós falaremos a respeito das metodologias ativas, como aplicar as metodologias ativas na prática, trazer exemplos, ideias para nós utilizarmos na nossa rotina escolar. E aproveitando, deixem aí nos comentários ideias, sugestões, dicas, questionem, porque é assim que a gente vai fazer que esse trabalho aconteça conosco também, né? Tornar essa aprendizagem, esse momento, uma coisa significativa e de forma ativa. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau.